nós viemos até Ubatuba conhecer esse outro sistema de ensino. E por incrível que pareça, essa aqui é a sala de aula, que é uma extensão da casa das crianças, né, Raquel? Sim, a ideia é que represente uma casa mesmo, onde as crianças podem estar com a mãe, que aqui é representada pela professora, e os irmãos de idades diferentes, né? Por isso que a nossa sala tem crianças de 2, de 5, de 4, misturadas, né? A sala é mesmo uma grande casa, sem lousas, giz ou livros. Números e letras aqui são passados de outra forma. A alfabetização a gente não trabalha com os símbolos, né, que são as letras, o A, o B, o C, né? A gente trabalha, eles ouvem a história. E a história, eles ouvem a história todos os dias e a gente conta uma semana ou mais a mesma história. Então, o que acontece com eles? Eles aprendem a história, eles entendem a história com começo, meio e fim, e isso é antes da alfabetização. As crianças são responsáveis por todo o espaço da casa e até na cozinha são elas que fazem o lanche. Esse pãozinho aí saindo do forno foram elas que fizeram. Eu começo a fazer e convido-os a preparar, né? Então hoje foi o dia do pão. Eles já fizeram pão, a gente faz um pão, cada um faz um pão para levar para casa e compartilhar com os pais, ou quem tiver em casa, e o outro pão a gente prepara para o outro dia para o lanche. Nossa equipe não pôde mostrar as casas com as crianças porque esse é o momento só delas, sem visitas. Mas a partir do momento que saem para o jardim, aí sim é a hora de interagir com todos. Essa é uma escola Waldorf, um sistema de ensino que começou na Alemanha há quase 100 anos. Aqui, um dos princípios é esse: a vida natural, o contato com a natureza. Além disso, a liberdade com responsabilidade também impulsiona essa forma de educar. No brincar livre, por exemplo, a gente percebe a alma da criança, percebe o que ela está trazendo para esse brincar, como que ela se relaciona com as outras crianças, né? Como que ela resolve os conflitos, como que ela sabe compartilhar os brinquedos, as brincadeiras. E é um terreno fértil para a criatividade, então a gente interfere muito pouco nesse momento. Mas também tem o trabalho com os limites, né? Então a criança tem que saber sentar na mesa, comer direitinho, com a colher, né? Na região são apenas 3 iniciativas como essa. Além de Ubatuba, tem grupos em Atibaia e São José dos Campos. Mas é fundamental que quem matricule o filho nessas escolas esteja disposto a participar desse ambiente. A Carol é mãe da Heloísa e da Beatriz e ajuda na gestão de forma voluntária. São alguns grupos de trabalho que são formados, tem reuniões semanais de encontro para a gente decidir as coisas que são importantes para a escola. Alguns pais conseguem se dedicar aos fins de semana, então estão nas comissões, tem comissão de jardinagem, tem as comissões das festas que acontecem com frequência também na escola. Cada um ajuda como pode. O Fábio é biólogo e também dedica um tempo livre para ajudar nos mutirões que fazem a jardinagem, a composteira. É fundamental a gente colocar essa sementinha nas crianças agora e elas recebem isso de uma maneira que não é mero conteúdo, não é mera informação. Elas veem os pais atuando, atuam junto com os pais, então aqui a gente busca com isso formar crianças que vão ter essa autonomia, uma escola que é tanto para os pais, tanto para as crianças quanto para os pais. E os pais aprendem mesmo. O Bernardo matriculou o filho não faz nem um ano e já mudou muita coisa em casa com o que tem visto por aqui. Todo o trabalho que a gente faz aqui, eu comecei a fazer em casa, eu não fazia isso, eu nem sabia como fazer antes. E eu aprendi aqui na escola, nos mutirões de jardinagem. É importante saber de onde a comida vem, é importante a gente saber para onde o nosso lixo vai. E é uma questão de ecologia e de sustentabilidade que eu considero importante que as pessoas tenham noção disso. Eu não posso fazer com que as outras pessoas tenham, então eu tento pelo menos ter essa noção. Você com certeza já ouviu a cantoria delas.
E a gente não está falando dessas musas da música brasileira nem das estrelas do The Voice Brasil. E sim as cigarras. É que elas ficam escondidas nos galhos, nos troncos das árvores e é muito difícil conseguir encontrá-las. Mas essa não é a única curiosidade desse inseto, não. Olha só. Noite quente combina com exercício ao ar livre, passeios pela praça e esse solzinho aí, inconfundível. Chega lá às 5 horas, 6 horas, ela já começa a cantar. O que o senhor tem percebido? Antes um pouquinho. Isso quando não invade o terraço do apartamento, acorda a gente de manhã, começa aquele tec, 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 tec e vai embora. Ela vai até tarde da noite e até de madrugada, não para. Quanto mais esquenta, mais ela aparece. E as cigarras gostam mesmo desses dias mais quentes, porque como todo inseto, elas não conseguem manter a temperatura do corpo aquecida. Por isso, passam a maior parte do tempo escondidas embaixo da terra. E só saem para se reproduzir quando o clima está assim, agradável. Só que para algumas espécies, isso pode demorar até 17 anos. Durante esse tempo todo, faça frio ou calor, elas ficam apenas se alimentando embaixo da terra. Por isso, ganharam fama de folgada na fábula que compara as cantantes cigarras com as trabalhadoras formigas, que passam os meses mais quentes trabalhando duro para se recolherem nos dias frios. Mas olha só, depois que a fase jovem termina, elas saem da terra. E aí sim começa o trabalho duro. Após o período que ela está embaixo da terra, que é o período jovem, chamado de ninfa, ela consegue cavar de meio metro até 2,5 metros, até conseguir atingir a superfície, passa por um processo de metamorfose, onde tem um gasto energético muito grande, adquire as asas, passa de ninfa para um inseto adulto e a partir daí o macho passa a cantar exaustivamente. O macho canta não só para atrair a fêmea, ele canta também para afugentar alguns predadores, porque é tão ensurdecedor o barulho que chega a incomodar muito. Na verdade, ele incomoda até algumas espécies de aves. Quando os machos, que têm um comportamento de grupo, de cantar em grupo, sabendo do efeito do seu canto e da altura, eles cantam juntos, atrapalham a comunicação de algumas aves que acabam não chegar e não serem predados por essas aves. E o canto é alto mesmo, 120 decibéis, o mesmo barulho de um avião decolando. Aqui embaixo do abdômen das cigarras, ela tem uma estrutura com algumas membranas vibratórias, é o nome. Essas membranas elas vibram com o movimento muscular do abdômen da cigarra macho. E isso está dentro de uma espécie de caixa de ressonância. E esse movimento muscular interno, nessa caixa de ressonância, essa vibração das membranas, faz com que ocorra esse fenômeno desse barulho incrível, lembrando que é o inseto com o canto mais alto do planeta Terra, esse grupo de animais. Barulho que fica difícil até para Helena se concentrar no desenho. A gente escuta bastante o canto das cigarras, né? Por volta assim das 5h30, 6 horas já começa a escutar bastante o barulho que vem da praça. A Elaine mora no 9º andar, são pelo menos uns 30 metros, né, aqui do chão. E mesmo assim elas chegam a bater aqui na sua grade? Chegam. Elas chegam a bater, tem algumas que param aqui, né? Aí eu acabo puxando assim a tela para ver se ela sai, algumas até entram. E por uma questão de instinto e que também pela questão do meio urbano, da ação do homem, ela acaba indo para os lugares mais altos, onde ela acredita que realmente vai ter, instintivamente, maior chance de ser ouvida. Ela para aqui, sabe, e vai até aqui. Como tem filhas pequenas, a Elaine toma cuidados. Não sabe se as cigarras podem ser perigosas. Sei que ela tem um som alto, mas o som acho que não tem nada que machuque a gente. Agora nela mesma eu não sei se tem, né, alguma coisa que possa prejudicar a saúde, né? Não sei se ela morde ou se ela bozinha. Eu não sei. As cigarras se alimentam
exclusivamente de seiva, têm contato somente com a seiva, portanto somente com plantas. Por isso não fazem mal para ninguém. Tá vendo só, Helena? Pode ficar tranquila. As cigarras que chegam até o apartamento da Elaine vêm dessa praça. Ela mora por aqui já faz uns 4 anos e nota que as cigarras têm aumentado. De 1 ano e meio para cá, tem aumentado bastante o barulho, o som das cigarras. E eu percebo assim, sempre que eu venho passear com as minhas filhas, na praça a gente escuta no entardecer assim um som bem alto do canto delas. A Ana Luísa também tem recebido as visitas na varanda do apartamento. Não sei porque da onde elas vêm, por que elas aparecem aqui. A Ana pouco sabe sobre os insetos. O que aprendeu foi com os avós e tem cada história. Minha avó falava que ela cantava até explodir e morria. E que o líquido que saía da cigarra era um veneno, aquilo lá que a gente não podia pôr a mão, mas acho que é mito, não sei se isso é verdade, não entendo de cigarra. E aí, será mesmo que as cigarras explodem de tanto cantar? É interessante que existe um mito muito grande em cima das cigarras, que elas estouram de tanto cantar. Isso não é verdade. A cigarra ela não urina. Na verdade, primeiro que é uma defesa dela. Quando a gente, ou um predador, ou um ser humano, pega uma cigarra, ela tem por natureza liberar o excesso de seiva que ela sugou das plantas, das árvores, mesmo porque a fonte de alimento dela é a seiva das árvores, então ela libera essa seiva. Faz parte do ecossistema, a gente tem que cuidar, tem que preservar para ter mais cigarras. Acho que não tem que ficar matando, pisando no bichinho, tem que deixar elas, imagina. Ótimo fim de semana para você, curta muito o sabadão e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!